Ei, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou evangelista Patrícia, sou Patrícia Regina Flor de Maio. Quero deixar um beijo para cada mãezinha que está aí. Hoje é o Dia das Mães, né? Que feliz Dia das Mães para cada uma. Beijo, que o Senhor Deus abençoe a cada uma em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe. A gente vai entrar aqui em Números capítulo 9, o terceiro livro do Pentateuco. Números, só pra gente estar. Porque aqui, gente, quando em Números capítulo 9 que está falando do, dos levitas, está falando também está nos dizendo também no capítulo 9 aqui que ele é bem pequeno, né? A celebração da Páscoa no Sinai. E aqui Deus falou assim, olha, e falou o Senhor a Moisés o seguinte, no deserto do Sinai. No segundo ano, já estava fazendo 2 anos, né? Da saída da terra do Egito, estava fazendo 2 anos. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, tá bom? Estava fazendo 2 anos que tinha saído do Egito. No primeiro mês de Abib, né? Entre março e abril, que ele falou assim, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. Porque a primeira Páscoa eles celebraram antes de sair lá do Egito. Então, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, vocês vão celebrar a Páscoa. A Páscoa é uma festa santa. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa conforme Deus mandou. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês pela tarde no deserto de Sinai, conforme tudo que o Senhor Deus mandou, que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos porque eles tocaram em mortos, né? Porque naquela época a pessoa era considerada impura porque tinha que tocar em mortos para enterrar e tudo. Por terem tocado o corpo de um homem morto, não podiam celebrar a Páscoa porque estavam imundos. E naquele dia, por isso, eles chegaram perante Moisés e Arão e disseram, nós estamos imundos porque nós tocamos em mortos, que naquela época era considerado. E ele falou assim, mas nós queremos celebrar a Páscoa. Por que nós seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor ao seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhe Moisés, espera que eu vou conversar, eu vou falar com Deus essa questão. Moisés não fazia nada, né? Eu estava até vendo um comentário da nossa irmã Berenice no grupo, que Moisés não fazia nada sem perguntar para o Senhor. Então ele falou assim, espera e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenar. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, que Moisés consultou o Senhor. Fala aos filhos de Israel dizendo, quando alguém entre vós, ou entre vossas gerações, for imundo por tocar em algum corpo, era considerado imundo quem tocava em corpo humano e tocava em animal também dilacerado, morto, né? Sansão ficou imundo porque ele tocou um leão morto, né? Para pegar o mel ali. Ao achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda, mesmo longe, vocês vão celebrar a Páscoa. No segundo mês, no dia 14, à tarde, vocês vão celebrar com pães sem fermento e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarás até amanhã, comerá tudo. E dessa oferta que vocês vão celebrar a Páscoa, desse cordeiro, vocês não podem quebrar nenhum osso, porque estava apontando para Jesus, porque de Jesus
não foi quebrado sequer um osso. Então aqui eles falam, dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebração. Eles tinham que comer o pão sem fermento. Como se diz, a nossa fé não pode ser uma fé misturada. Ou eu tenho que acreditar em Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que são apenas um. Não inventa beatificação para ser humano nenhum, porque a adoração somente para Deus. E ele falou assim, olha, se vocês estiverem longe, vocês têm que celebrar a Páscoa. Tanto é que a Páscoa é celebrada no mundo inteiro, mas acontece que a Páscoa ela foi muito deturpada. Colocaram coelho, colocaram o ovo da Páscoa, colocaram um tanto de coisa, mas a celebração da Páscoa, nos dias de hoje, nós sabemos que é a morte e ressurreição de Cristo, porque disse Jesus, eu sou o pão da vida, e quem come de mim nunca terá fome. E também falou assim, eu sou, né, quem bebe desta água, que de mim sai rios de água viva, jamais terá sede. Então, aqui ainda Jesus não tinha vindo, mas estava apontando, porque Jesus foi o Cordeiro Santo, que foi morto e crucificado na cruz, e nenhum osso lhe foi quebrado. Aí ele falou assim, porém, quando um homem for limpo, né, então vocês não vão se purificar, né, quando um homem for limpo e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, todos eram obrigados a celebrar a Páscoa, será extirpado, porquanto não ofereceu oferta a esse homem, levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa do Senhor, segundo os estatutos da Páscoa, e segundo o seu rito, assim celebrará o mesmo estatuto. Haverá para vós, assim para os estrangeiros, como para o natural da terra. E no dia em que for levantado o tabernáculo, porque quando Deus dava o sinal, eles estavam peregrinando pelo deserto, né? E eles só levantavam o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Assim era contínuo, a nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Então, dia e noite a presença do Senhor estava naquele tabernáculo. Quando a nuvem ou o fogo se movia, era sinal de desmontar acampamento. Mas sempre que a nuvem se levantava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel estavam. Ali os filhos de Israel apresentavam, né? Assentavam o seu arraial quando baixavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiram, e segundo a ordem do Senhor, assentavam o arraial todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam-se o arraial, armavam, o arraial ficava em torno do tabernáculo. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Dependiam muito do movimento da nuvem. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se levantava pela manhã, então partiam, quer dia, quer noite. Levantando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, mas levantando-se a nuvem, eles partiam. Então ali estavam diante da obediência do Senhor, né? E partiam e cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, que era dada pela mão de Moisés. E aí estava, essa aí foi o Números, né? Capítulo 9, está explicando a celebração da Páscoa. Ele falou, mesmo se a pessoa estiver distante do arraial, ela pode celebrar a Páscoa, mas
Se ela estiver imunda, ela tem que purificar primeiro. Este é o capítulo 9. Deixe o seu like. Números 9 vai falar sobre a celebração da Páscoa. E até hoje nós celebramos a Páscoa. Mas, infelizmente, muitos celebram a Páscoa errada. A Páscoa de hoje, que apontou para Jesus, é a nossa verdadeira Páscoa. Gente, deixe o seu like, o seu comentário.